e por tudo aquilo que Ele já tem feito na vida desta igreja. Louvamos o Senhor por esta data tão expressiva para todos nós que aqui estamos. Eu quero te convidar a continuar este culto ao Senhor, agora de uma forma coletiva, confessando os nossos pecados. A Bíblia tem inúmeros versos que nos convidam para nos arrependermos, para confessarmos os nossos pecados, para nós encontrarmos misericórdia, graça e o perdão do Deus Todo-Poderoso. Portanto, fecha seus olhos e aproveita este início de culto para você confessar os seus pecados ao Senhor. Antes de cantarmos canções, embora já fizemos o prelúdio, é necessário que confessemos os nossos pecados. É necessário que haja arrependimento da nossa parte. E nós confessamos os nossos pecados porque confiamos naquele que nos perdoa. Pois a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Experimente do perdão de Deus. Experimenta agora da purificação do Espírito Santo, limpando o nosso coração, transformando o nosso coração, nos conduzindo a esta oração de confissão e fazendo com que o perdão de Deus esteja sobre nós. Não estamos mais sob o domínio das trevas, não estamos mais sob o domínio de Satanás, o diabo, mas estamos sob o domínio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você é livre. Não há condenação para nenhum de nós mais. Não existe condenação para aqueles que são de Jesus. Mas ainda somos pecadores e carecemos urgentemente do perdão de Deus. E Deus está aqui nesta noite, pronto para nos perdoar. Confessa. Tira esse peso do seu coração. Tira esse jugo que você tem carregado e que Jesus já carregou por você naquela cruz. Tira esta condenação, porque Jesus foi condenado naquela cruz por causa de nós. Confessa. Prove da leveza, do alívio, do perdão, da purificação. Prova desta graça encarnada de Deus na pessoa de Jesus. Ore ao Senhor. Depois de 40 segundos, mais ou menos, o nosso pastor Renan orará ao Senhor, fazendo uma oração de confissão de pecados diante de Deus. Senhor nosso Deus, nós, com os corações gratos ao Senhor, com os corações desejosos de estar na sua casa, na sua presença, nós queremos clamar ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados, Pai. Nós aqui com os nossos corações contritos e arrependidos, queremos pedir perdão ao Senhor.
Nós pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, por aquilo que temos feito que desagrada ao Senhor, que nos afasta de Ti, coisas que machucam o nosso coração e que machucam o coração do nosso próximo. Nos perdoe, Pai, tenha misericórdia de nós e derrame, Pai, derrame da Sua graça sobre a nossa vida e derrame do Seu perdão também, Pai. E que nós, como servos, como amigos do Senhor, possamos crer com todo o coração que o Senhor é aquele que é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nos ajude a encontrar essa leveza, essa liberdade, esse perdão no Senhor e desfrutar não só hoje, mas todos os dias da nossa vida de tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou para nós naquela cruz. E é nesse nome santo, nome de Jesus, que é o nosso Senhor, amigo e Salvador, que nós oramos agradecidos. Amém e amém. Antes de lermos um texto das Sagradas Escrituras, queremos louvar a Deus por este ajuntamento. Queremos louvar a Deus por esta igreja presbiteriana em Boa Esperança, estendida lá no bairro Maringá. Os nossos irmãos estão aqui conosco nesta noite. Louvamos a Deus pelos nossos irmãos em Cristo Jesus. Esta igreja estendida também a Coqueiral, os nossos irmãos de Coqueiral também, louvado, bendito seja o Senhor por isso. E também pelos nossos irmãos. A nossa igreja de Boa Esperança está sendo representada lá em Três Pontas. Então louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão congregando lá em Três Pontas, e cumprimento a todos na pessoa do pastor Marco José Vitor, que tem feito um ótimo trabalho lá em Três Pontas. E queremos louvar a Deus também pela vida do pastor Tato, que está conosco aqui nesta noite, vai nos trazer a palavra daqui a pouco, vai se apresentar melhor, mas muito obrigado, viu, pastor? Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família e o seu ministério. Lá na cidade de Alfenas, que Deus seja louvado e bendito através de vocês naquela cidade. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 96. Convido a igreja a se colocar em pé. E nós leremos de forma responsiva Salmo de número 96. E um convite para nós cantarmos ao Senhor. Já aproveito para convidar o Ministério de Louvor aqui à frente, enquanto nós leremos de maneira responsiva. Eu começo, a igreja responde com outro, e nós iremos até o último verso. Salmo de número 96. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude.
na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Eu não sei se você tem motivo ou motivos para cantar um cântico novo a este Senhor, mas o Salmo nos traz um motivo no versículo de número 5, ou uma motivação, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é o único Senhor sobre a nossa vida. Nós temos motivos bíblicos para nós cantarmos, bendizermos, anunciarmos entre as nações que o nosso Senhor é grande. E uma das formas de nós adorarmos o nome do nosso Senhor Deus é trazendo os dízimos e as ofertas. Então, nesta primeira canção, você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, a sua contribuição, fique à vontade e coloque aqui no gasofilácio, ou faça via QR Code. Nós temos um quadro ali atrás, ou via Pix, que tem no Face da nossa igreja também. Tá certo? E você que está em casa pode fazer da mesma maneira. E que Deus continue nos abençoando. E que Deus se faça presente em todo o culto, mas que Deus possa manifestar a sua presença agora entre essas canções. Vamos adorar, vamos bendizer, vamos louvar o nome daquele que criou os céus, terra e nos criou. Louvemos em nome de Jesus.
Pai querido, Pai amado, graças te damos, ó Deus, pela tua presença no nosso meio, que cada dia mais nós possamos estar firme nas tuas promessas, ó Pai. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço pelos dízimos, pelas ofertas, te agradeço, ó Deus, por todos aqueles, ó Deus, que têm se disposto a ajudar a tua obra, que o Senhor possa multiplicar grandemente na vida de cada um, e que o Senhor abençoe também, Deus, aqueles que ainda não ofertem nem dizimam, que o Senhor possa ir de encontro no coração deles, ó Deus, e que eles possam entender, ó Deus, diante de Ti, ó Pai, aquilo que o Senhor tem tentado falar com eles, ó Pai. Pai querido, continua no nosso meio, abençoa o nosso louvor, a nossa adoração, esteja com a Tua igreja e que todos aqui, Deus, possam sentir a Tua presença, Deus, e adorar da maneira que o Senhor merece. Assim eu oro e te agradeço. Amém. Se não for pra te adorar, se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. No sacrifício de louvor, minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci. Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci. Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Meu sacrifício de louvor, as minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci. Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar. Eu estou aqui, sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. O próximo cântico que queremos soar agora é uma declaração do nosso amor ao Deus maravilhoso que tem se revelado para nós através das Escrituras. Deus que, como cantamos aqui, fiel em cumprir as suas promessas, aquele que nos dá esperança, uma esperança de um lar celestial, uma glória do porvir que transcende a nossa vida aqui na terra. Este Deus louvamos, esse Deus agradecemos e esse Deus reconhecemos que é soberano sobre nossas vidas. Louvamos o nosso Senhor.
Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias Eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei A bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Uma doce voz Que me guie ao fogo na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. com todo o fôlego que tenho. Eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua Bondade me seguirá, Senhor. bondade me seguirá, Senhor. tua Tua bondade me seguirá, Senhor. rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, Eu cantarei da bondade de Deus. eu cantarei Da bondade de Deus.
cantarei da bondade de Deus. Vamos entregar o nosso louvor fazendo uma oração. Vou pedir ao nosso irmão pastor Eliezer que possa fazer esta oração em nome de Jesus. Deus querido, nosso Pai amado, nós te louvamos, Senhor, na beleza da tua santidade. Nós te agradecemos, Senhor, por este evento, neste instante, nestes dias. A nossa gratidão, Senhor Deus, pelo aniversário desta igreja, pelo trabalho realizado, pelos corações conquistados, levados aos pés do Senhor Jesus, pela instrumentalidade dos teus servos nesta cidade. Amado Deus, nós cantamos e louvamos ao teu santo nome, porque somente tu, Senhor, és aquele que merece o nosso louvor e a nossa gratidão por tudo. Te agradecemos, Senhor Deus, pelas ofertas que foram levantadas, pelos dízimos, e também, Senhor Deus, te pedimos que aceite este louvor que entoamos no teu santo nome. Nós pedimos, Senhor Deus, assistência, a direção do teu Santo Espírito na continuidade deste culto, abençoando todas as suas partes, inclusive, Senhor, a palavra do teu coração para o nosso coração, através do teu servo pregador. Senhor Deus, nós te pedimos que tu releves as nossas imperfeições, as nossas mazelas, os nossos descuidos, e continua conosco na continuidade deste trabalho que é realizado para a tua honra e para a tua glória. Nós oramos agradecidos e tudo te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, e já quero convidar as crianças aqui à frente. Todas as nossas crianças, até 10 anos. Então, acima de 10 anos, vão nos acompanhar aqui na mensagem, certo? As crianças até 10 anos. Vamos orar com a nossa irmãzinha Sara, a Sarinha. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero agradecer, ó Pai, porque eu tenho a oportunidade de estar aqui, ó Pai, aprendendo da Tua palavra, ó Pai. Eu peço, ó Pai, que o Senhor espalhe toda a Sua palavra àqueles, ó Pai, que não podem conhecer, ó Pai. Toca no coração deles e visita eles, ó Pai. Abençoa cada um que está aqui, aqueles que não puderam vir, ó Pai. Aquelas pessoas que têm muita dificuldade, ó Pai. Abençoa elas, ó Pai. Põe as tuas mãos diante de nós, ó Pai, e abençoe. Em nome de Jesus, que eu sempre te agradecerei. Amém. Amém. Podem ir lá com as professoras e os professores, tá bom? Deus abençoe vocês. Enquanto isso, já quero convidar aqui à frente o pastor Tato e convidar o pastor Marcos José Vitor para orar pelo pastor Tato. Aqui mesmo. Vem cá, pastor. Pastor da nossa igreja também. Pastoreia lá em Três Pontas. Vou pedir para o diácono preparar uma taça de água, por favor, para o pregador da noite. E nós iremos orar pelo pastor Tato, para que Deus fale ao nosso coração por intermédio dele. Vamos orar com o pastor Marcos.
Pai amado, em nome de Jesus, nós te damos graças pela tua bondade, pela tua misericórdia que tem nos assistido. E neste momento, Senhor, nós, em nome de Jesus, oramos, intercedemos pela vida do teu servo, do pastor Tato, que neste momento trará a mensagem direto do teu coração a nós. Que ele seja realmente um instrumento, como tem sido até aqui, nas tuas mãos, para nos abençoar, e que todos nós sejamos com o coração aberto para a tua palavra, que é poderosa, para a tua palavra, que é o poder do Senhor para a salvação. Usa o teu servo, o abençoe, e que, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ele seja realmente a boca do Senhor para cada um de nós nesta noite. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, os irmãos, é um prazer estar aqui. Tenho pastoreado ali em Alfenas há 16 anos, Deus tem me dado esse privilégio de ir para lá, achei que ia ficar uns 5, 7, né? Mas já está indo para 17, então Deus tem cuidado, auxiliado. Minha esposa e minha filha tiveram que ficar em Alfenas, elas iam vir, mas de última hora nós tivemos um probleminha, ela está ajudando no Ministério Infantil, ela está caminhando lá, né? Alguns irmãos eu estou revendo, outros estou conhecendo. Eu falo que esse é um privilégio de pertencer ao povo de Deus, à família de Deus, que nós vamos fazendo amizades, nós vamos encontrando, reencontrando, né? Então é um prazer estar aqui, né? Com alegria, poder ver essa igreja cheia, ver irmãos temendo a Deus, louvando o nome do Senhor. Então, que privilégio, né? Agradecer ao pastor, agradecer ao conselho, né? Pelo convite, por nos receber aqui. É um prazer estar mesmo com os irmãos nesta noite. Vamos abrir nossa Bíblia, então, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo número 17. Evangelho de Mateus, capítulo número 17. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo número 9. Mateus, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo número 9. Eu estou com a versão Nova Transformadora, os irmãos me seguem aí. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e 2 irmãos, Tiago e João, até um monte alto. Enquanto os 3 observavam, a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas, uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz vinha da nuvem e disse: Este é o meu filho amado, que me dá grande alegria, ouçam-no. Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Então Jesus veio e os tocou. Levantem-se, disse ele, não tenham medo. E quando levantaram os olhos, viram apenas Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que viram, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Não contem a ninguém o que viram, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Esse texto ele é muito interessante, porque ele foge um pouco da nossa compreensão. Jesus, ele vem de um tempo de oração, de buscar a presença do Pai, e aí ele leva 3 discípulos junto com ele deixa 8 fora. Nós não sabemos por que ele faz 9 fora, né? Ele escolhe 3 que andam mais perto, eles sobem no alto do monte, e eles estão nesse tempo de consagração, nesse tempo de buscar a Deus, e diz que algo transformador vem, algo sobrenatural vem, né? E alguns estudiosos vão dizer que é como se a divindade de Jesus saísse pelos poros da pele dele, ou seja, Jesus ele começa a brilhar, né? Diz que as roupas eram brancas, nem Vênus dava conta de deixar o negócio claro. Então há algo sobrenatural acontecendo aqui. E aí naquele momento, né, de êxtase, porque você está no alto do monte, de uma hora para outra, que dá um clarão, eles olham, e aí eles enxergam 3, não é um só, né? Provavelmente, né, enxuga o olho, olha o que é isso, e o texto diz que ali está Moisés e Elias. Então loucura para nossa mente compreender isso, porque Elias foi trasladado, ele foi levado vivo numa carruagem de fogo.
Moisés, o relato bíblico traz para nós que ele sobe no alto do monte como se Deus o sepultasse, como se Deus, né, enterrasse ele ali. Ninguém sabe onde Moisés foi enterrado, mas nós temos ali agora Jesus, nós temos ali Moisés e Elias. Pedro é aquele cara, né, que ele vai de tudo, né? Pedro tem que ser o primeiro, né? É aquele que mete o bico em qualquer lugar, é aquele que fala depois que fala o que eu fiz. E quando Pedro vê aquilo, ele fala: Jesus, o senhor quer que eu arme aqui 3 tendas? Por que não 6? Se eles eram lá em 6, por que ele está falando aqui de 3 tendas? Porque ele falou uma para Jesus, uma para Moisés e uma para Elias, mas ele esquece dele com os outros discípulos que estão ali. Na hora que ele está falando isso, vem uma voz e disse: este é o meu filho, ouçam-no, escutem ele, e puf, acaba aquela visão. Dá vontade de falar: Pedro, para que você meteu o bico, né? Se tivesse quieto, às vezes a visão prolongava, né? O evento prolongava, mas na hora que ele termina de falar, diz que acaba tudo, aquela nuvem some, aquela voz desaparece. E aí, diante dessa grandeza, eles caem de medo, eles se prostram de medo. Ou seja, nós vimos algo sobrenatural, é a manifestação do Todo-Poderoso. Ai de nós vamos morrer. E eles caem de medo, e Jesus vai lá e fala: não temam, né? Não tenham medo, levantem-se, mas não contem nada para ninguém até que haja ressurreição. Por que não contem nada para ninguém até que haja ressurreição? Porque eles viram algo maravilhoso. É pensar na vida da igreja quando tem um milagre. Por que a gente não pode contar o milagre? Por que a gente não pode contar a bênção? Sair falando para todo mundo? Mas Jesus já está dizendo para os discípulos: é difícil demais de engolir um negócio desse. Jesus está falando para os discípulos: se vocês saírem daqui e for falando para todo mundo, nós estávamos no alto do monte, Elias e Moisés apareceu, e veio uma voz dizendo: esse é o meu filho. Jesus fala: o povo não vai acreditar. O povo não vai entender, mais coisas precisam acontecer para que essa mensagem realmente ela seja entendível, para as pessoas se lançarem nessa mensagem. Por isso ele diz: espere a ressurreição, porque quando a ressurreição acontecer, todos os meus ensinamentos eles vão ser entendidos. Quando a ressurreição acontecer, vocês terão uma prova de toda a minha caminhada, de todo o meu ser. Olhar para um texto desse aí, pensar 61 anos de aniversário. Sempre que eu vou pregar em aniversário de igreja, eu pergunto quantos anos, né? E aí tem 14 anos, a igreja é uma adolescente, 40 anos, na meia idade, né? Está no gás, madura. E 61 anos, o que a gente fala, né? 61 anos agora está top, porque antigamente no Brasil 61 estava velho, mas agora na nossa igreja tem um senhor de 70 anos que acorda todo dia, 4h30 da manhã, pedala 100 quilômetros. Então 61 anos essa igreja está no gás ainda, 61 anos, a vida, melhor idade sim, para poder celebrar e caminhar com o Salvador, para poder entender que não é simplesmente as glórias do passado, de celebrar mais um ano de vida, né? Mas de celebrar que a vida está acontecendo, de celebrar que a vida não parou, de celebrar que não está estagnado, de celebrar que uma história está sendo construída, de celebrar que uma nova geração está sendo levantada, de celebrar que quem é que vai ficar no nosso lugar, de celebrar quem é que vai nos substituir, de entender que novos anos virão. E aí eu não sei vocês, mas eu sou apaixonado pela igreja. Eu me converti com 6 anos de idade. Eu fui chamado para o ministério pastoral com 12 anos, então meu testemunho: não usei droga, não bebi, não me prostituí, não desviei. Eu sempre fui bichinho de igreja, eu sempre vivi a vida de igreja. A minha adolescência, com 19 anos, eu já estava indo para o seminário. Então falar para mim de igreja é falar que Jesus é o cabeça, Ele é o Senhor, Jesus é o mestre, Jesus é o Rei dos reis, Jesus é a razão da nossa existência, Jesus é o começo, Ele é o final, tudo está nele. É falar que Jesus ele é puro e é simples. Jesus não é complicado. Complicado é pastor, complicado é presbítero, complicado é diácono, complicado é membro de igreja. Mas Jesus ele é simples, porque Jesus ele é verdadeiro, e onde ele chega não tem mentira, não tem falsidade, não tem meia conversa. O que tem é a revelação de que o Todo-Poderoso veio e pisou na terra através de Jesus. E aí, se falar que ele é o cabeça, aí é falar de nós. Porque Jesus ele é a cabeça, ele é o corpo, ele é o cabeça da igreja, e nós somos esse corpo dinâmico, esse corpo que é vivo, esse corpo que é bonito, esse corpo que é alegre, esse corpo que trabalha, esse corpo que festeja, esse corpo que chora, esse corpo que sonha, esse corpo que espera que coisas novas podem acontecer.
Falar de igreja é falar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu não sei vocês, mas eu cresci entendendo esse versículo errado, porque sempre eu ouvi assim: crente não pode isso, crente não pode aquilo, o diabo está lá fora, o mundo é de Satanás, o príncipe das trevas está lá, e aí o diabo vem, a tribulação vem, e aí a igreja parece que começou a ter medo do inferno. Só que o texto diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, quem bate na porta de quem? É a igreja que bate na porta do inferno, é o inferno que bate na porta da igreja. E aí nós vivemos muitas vezes amarrados, amedrontados, com medo das trevas. Amarrados, amedrontados, com medo de que Deus não vai se manifestar. Amarrado com medo de viver uma palavra que a gente fala que é verdade, mas na prática parece que essa verdade ela não vai acontecer, essa verdade ela não vai ser ministrada. E Jesus ele falou isso: olha, as portas do inferno não vão prevalecer quando a igreja acredita nisso. Então, falar de igreja é falar de acampamento, almoço da família, reunião de oração, culto no lar. E se você pertence à vida da igreja, você sabe que maravilha que é isso, de ser tocado, de ser chamado, de sentir a presença de Deus, de ouvir a Deus lá na sua casa, quando você está fazendo uma devocional, quando você está ouvindo um louvor, um hino, você coloca até no repete, a tua esposa fala: está louco, muda de música, você fala: não, vou para a rua, mas não muda, é nessa aqui mesmo, você está fazendo aquela faxinona lá, ó, e aquela música repete, porque você já está na transfiguração, você está transcendendo, porque aquilo está ministrando o coração da gente, transformando o nosso coração. Mas falar de igreja também é falar, sim, de uma cruz e de um sofrimento, porque o ministério de Jesus o levou a morrer na cruz pelos pecadores. O ministério de Jesus, ele reflete um amor, uma compaixão tão grande, que ele é capaz de assumir a dor que é do outro, ele assume a dor do outro, e essa é a missão da igreja. Como igreja, nós choramos com os que choram, nós sofremos com aqueles que sofrem, e a igreja muitas vezes enfrenta a injustiça para que a salvação e o amor cheguem no outro, para que a verdade chegue no coração do outro. Então é uma dualidade que nós falamos de sucesso com fracasso, de vitória com derrota, de alegria com tristeza, de saber que nós celebramos muitas vitórias, mas que nós também passamos por muitas dificuldades, nós passamos por muitas lutas, mas nós só estamos de pé porque o Filho de Deus veio, porque o Filho de Deus ressuscitou, e porque o Filho de Deus vai voltar para nos buscar, e essa é a palavra do Todo-Poderoso. Essa é a palavra de Deus que vem para nós. Diante disso, meu irmão, eu queria trazer você a pensar realmente qual que é o chamado dessa igreja. Você que é membro dessa igreja, qual que é o chamado? Por que essa igreja existe? E aí, por falar que chamado, por que essa igreja existe, é você pensar por que você existe. Porque às vezes a gente pega e terceiriza a igreja presbiteriana, onde que ela fica, né? Aí você dá o nome da rua, você dá um número, mas é como se a igreja não fosse você. Esse templo aqui é só um lugar que a gente reúne, porque a gente pode sair daqui, pode fazer qualquer outra coisa aqui, porque nós somos a igreja. E eu falo que a igreja ela é a nossa cara, a igreja somos nós, a igreja traz vida sobre nós. E quando você fala mal da igreja, você fala mal de você mesmo. Essa igreja está desanimada, essa igreja não faz isso, essa igreja não faz aquilo, essas crianças falam demais, né? Essas crianças correm, né? E a gente fica falando, e nós esquecemos que nós somos a igreja. E aí eu não sei você, mas se tem uma coisa que me desperta, é não envelhecer amargo. Porque eu tenho um sonho que é chegar na minha velhice com um sorriso nos lábios e com um brilho nos meus olhos. Porque eu conheço pessoas que envelheceram e ficaram amarguradas, ranzinzas, um velho chato, que ninguém quer conviver com ele, porque não dá para passar na porteira com ele, porque o coração dele em algum momento petrificou, e ele crê em Jesus, mas não passa na pinguela, não passa na mesma porteira, não dá para caminhar. Por outro lado, nós encontramos irmãos e irmãs que envelheceram, mas que têm mel. Eu falo que na igreja tem um vô e uma avó que todas as crianças beiram. Elas vão dali um pouco, ela chega lá naquele senhorzinho, ele chega naquela senhorinha. Por quê? Porque envelheceu com doçura, envelheceu com alegria, envelheceu na presença de Jesus. Então, olhar para a missão dessa igreja, o tempo que eu coloquei hoje é 61 anos e um chamado para crer. Esse é o chamado da igreja. O chamado da igreja é crer no Senhor Jesus, o chamado da igreja é ouvir o Senhor Jesus.
E se nós ouvimos, nós temos que crer, porque se você não crer, o que você ouvir vai ser jogado fora. O que você ouvir vai ser mais um sermão, o que você ouvir vai ser mais uma pregação, que você vai julgar. Pastor, hoje, estava na unção, né? Não sou presbiteriano, não sou pentecostal, mas até arrepiei hoje, nossa, que palavra. Ou então, nossa, esse pastor fala demais, né? Eu podia falar menos, e aí doeu até o meu ouvido, ficou escutando esse homem lá. Ou seja, se você só ouvir, você vai só ouvir, mas você pode abrir seu coração para crer naquilo que Deus está falando, e esse é o chamado. Celebrar aquilo que vocês ouviram e realmente crer naquilo que Deus está chamando a viver para frente, a olhar para frente e entender que os campos estão brancos, que a nossa missão é para frente e que Jesus continua junto com a gente e Ele está caminhando conosco. Então, olhando para a igreja aqui de Boa Esperança, quantas atas, vai dar uma olhadinha no livro de Atos para você ver as histórias, né? Zé que diga, né? Que já começou nas atas primórdias, né? O que tem nessas atas? Quais os sonhos? Qual que é o sonho que carrega? O que é que está dentro aí disso? E aí vem a pergunta, o que virá para essa igreja? Se você tivesse que responder hoje, né, o que vai ser dessa igreja? Como que está o teu coração? Às vezes você é um convidado, fala, não, pastor, eu sou só convidado, não tem nada a ver com essa igreja, vim aqui para agradar o fulano que não para de me chamar para vir, né? E hoje eu vim para ver se ele para, né? Hoje já fui, estamos combinados, eu não tenho nada com essa parada aí não. Tá, se você é esse, então para você, o que você acha que Jesus vai fazer? O que você vai crer de Jesus? Ou você vai passar uma vida incrédulo longe dele? Eu acho que é forte a gente olhar para isso, porque tem um outro texto, que tem um cego chamado Bartimeu, ele escuta que Jesus está passando, e aí ele fala ao rei, Jesus está passando, ele fala assim, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O povo falou, fique quietinho aí, não atrapalha não. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Cala a boca, pai, não incomoda Jesus não. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diz que Jesus para, fala assim, traz esse bocudo aí, né? Não é assim que ele fala não, mas ele para, ele fala, vem. Diz que ele dá um salto e ele vai até Jesus. Tá, como é que um cego dá um salto e vai até Jesus? Esse cara foi trombando, ele pediu ajuda, alguém segurou na mão dele, colocou diante de Jesus, já não sabe, mas ele para lado a lado com Jesus. Jesus fala assim, o que você quer que eu te faça? Jesus, o senhor podia me dar uma cesta básica, porque lá em casa não tem nada para comer. Jesus, esse povo crente agora só dá nota de 2, não dá de 1, porque não tem nota mais, só tem moedinha, mas que não ganhei nada aqui nessa sarjeta. Ele podia ter pedido, ele está pedindo esmola, mas ele falou assim, Jesus, eu quero ver. E Jesus falou para ele assim, seja feita conforme a tua fé. E aquele homem passou a enxergar naquele dia. Então, meu irmão, quando eu falo assim, né, o que você crê, um chamado para crer, o que você crê? Porque às vezes nós nos denominamos crentes, mas que não creem. Crentes que conhecem uma verdade que já morreu. Está só lá na declaração de fé. Está só no institucional, mas o coração não queima mais, o coração não palpita mais, o coração não pula mais no nosso coração. Eu fico pensando, nós diante de Jesus, o que nós estamos pedindo? Quando você olha para o seu casamento, o que é o pedido para a sua esposa? O que é o seu pedido para o seu esposo? O que é o pedido para o seu filho? Às vezes nós estamos pedindo esmola, enquanto Jesus pode nos dar a visão. Às vezes nós estamos pedindo um dinheirinho, enquanto Jesus pode mudar a nossa sorte. E principalmente como igreja. Às vezes nós estamos empacados porque nós esquecemos que nós estamos diante do Rei dos Reis, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o ressuscitado, aquele cujo nome tem todo o poder, tem toda a glória, tem toda a majestade. Ele é o Senhor e diante do nome dele todo joelho se dobra. Então 61 anos para quê? Para crer em Jesus. Celebrando 61 anos para lembrar que nós só estamos aqui porque um dia alguém creu, alguém pregou nessa cidade, alguém abriu uma porta da casa, um culto foi começado, um ponto de pregação, uma congregação, uma igreja emancipada. Provavelmente 61 anos, teve mais gente, teve menos gente, hoje ela está cheia, por quê? Porque tem pessoas que não deixaram de crer. Tem pessoas que batalharam para nós estarmos aqui hoje buscando a presença de Deus, e Jesus foi fiel. Jesus tocou corações. Se tem um milagre hoje é que Jesus ainda toca corações, Jesus ministra a vida das pessoas. Numa época onde se fala tão mal de religião, se fala tão mal de Deus e muitas pessoas estão abandonando a Deus, ainda tem muita gente se entregando a Deus. Por quê? Porque Jesus tem se revelado às pessoas.
porque Jesus tem tocado o coração das pessoas. Então eu queria convidar você hoje a celebrar comigo, celebrar 61 anos e um chamado para crer, que é isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para crer naquilo que Ele falou, naquilo que Ele trouxe para o nosso coração. Em primeiro lugar, então, Jesus é o Filho do Deus vivo. Não tem como partir para outro lugar. Enquanto você não acreditar em Jesus, a sua vida não vai mudar. Enquanto você ficar tentando fazer na força do seu braço, enquanto você ficar confiando no seu dinheiro, nas suas habilidades empresariais, né, no seu sucesso para com o futuro, você vai fracassar. Vai fracassar que você pode ter muito dinheiro, você pode ter sorte no seu casamento, você pode ter educado super bem os teus filhos, mas um dia Jesus disse para um homem rico, falou assim, e daí? Juntou, e hoje você vai morrer, o que adiantou? E aí, quando você se depara com Jesus, nós nos deparamos com a morte, porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, vai viver. Jesus, ele fala de uma nova vida, Jesus fala da salvação, e é por isso que ele fala para aquele homem, você está juntando dinheiro, mas hoje à noite vão pedir a tua alma, para quem você está preparando? Salomão, quando ele está em crise eclesiástica, ele já fala isso, junta muito dinheiro mesmo, guarda muito dinheiro, que o genro vai usar com uma facilidade fantástica. Sim, se não for outro que vai assumir, né, as propriedades, né, depois que você se for. Salomão, ele vem dar um choque de vida. Ele fala, olha, nós temos que sim, cuidar da nossa vida, regalar a nossa alma, mas um dia a morte vai vir, e um ponto final vai ser dado aqui, e um start do lado de lá, e o que você vai fazer? Por que eu estou falando isso? Porque quando eles estão lá no alto do monte, é o texto chamado a transfiguração, é mais um momento onde Deus está testificando, Jesus não é um profeta, Jesus não é um pastor, Jesus não é um sacerdote, Jesus não é o filho do carpinteiro, Jesus é o meu filho, Jesus é o Deus encarnado, Jesus é aquele que habitava a terra antes da criação. Tudo que foi criado nele. Ele é o Deus Filho e Ele está no meio de vocês. O que nós temos lá no monte, o fantástico não é o brilho, não é Moisés e Elias, embora esse sobrenatural é muito bom para dar uma força para a gente de ver que Deus está fazendo. Mas esse texto é tudo para mostrar o quê? Esse aqui é o Deus da eternidade. O grande profeta Moisés, que não houve igual ele, Elias, que é um cara sobrenatural, que não morreu, uma carruagem de fogo leva ele para o céu, ambos estão validando que o Filho de Deus está na terra, e provavelmente o ambiente que Jesus já vem preparando antes e depois falando da morte, provavelmente eles estão conversando sobre a eternidade, nós não sabemos o que estão conversando aqui, provavelmente nós estamos sentindo falta do Senhor lá em cima, provavelmente tem a força, a missão está acontecendo, o Senhor vai voltar, porque Jesus, lembra no Getsemane, que ele vai estar angustiado com a morte, com as dores físicas, eles estão preocupados com a eternidade, eles estão vivenciando a eternidade, e quando Pedro traz uma solução terrena, vem uma voz, não é para armar tenda, é para que vocês ouçam ele, não é para armar uma tenda, é para que vocês creiam, porque esse é o meu filho amado. E aí nós podemos linkar com o batismo. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Então sigam ele, ouçam ele. Então não há nada mais poderoso do que Jesus Cristo. Não há nada mais poderoso desse nome que transforma e faz coisas sobrenaturais. Um dia eu estava lá na igreja de Alfenas e acabou o culto. Uma irmã apareceu, ela falou assim, pastor, eu não sou dessa igreja que não, mas assisto todos os cultos, porque eu sou vizinha, então na hora que vocês começam o culto, eu até desligo a televisão, eu sento no meu sofá, vocês cantam umas músicas bonitas, fico escutando a palavra, mas ela não faz isso porque ela é crente, porque o barulho atrapalha a casa dela, então, para não ficar concorrendo igreja e televisão, né, se você não pode com eles, junte-se a eles, então, estou lá agarrada. Ela falou assim, eu estava escutando o senhor pregar, e o senhor falou assim, agora nós vamos orar,
Na hora que o senhor falou que nós vamos orar, eu estava com uma dor de cabeça. Eu fui correndo lá, peguei um copo d'água, e o senhor orou, eu segurei aquele copo d'água, o senhor terminou de orar, eu bebi o copo d'água, e eu vim avisar o senhor que depois que eu tomei aquele copo d'água, minha cabeça parou de doer na hora. O fiel. Porque Jesus, Ele transcende. Porque mesmo nas nossas incredulidades, numa fé às vezes meio torta, Jesus fala, você creu. E aí nós podemos ensinar, não foi porque você tomou o copo d'água, é porque te ensinaram que o copo d'água representa a fé, e naquele momento a representatividade de Jesus, olha, Jesus, eu creio, essa água está abençoada, então eu tomo porque o Senhor vai me dar a cura. E Jesus foi lá tocar o coração, e ela não é evangélica. Ela falou, só vim aqui para o senhor saber que aquele dia que o senhor orou, eu fui curado. Por quê? Porque o nome de Jesus não está amarrado. O nome de Jesus não está preso. O nome de Jesus não é um mérito religioso, um emblema religioso. O nome de Jesus é o nome que, quando é dito, o diabo estremece. O nome de Jesus, quando é dito, a luz ela vem. Por quê? Porque Jesus, Ele é o Senhor. Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Deus forte, Ele é aquele que é conosco. Então muitas vezes a gente gasta tempo aí brigando, às vezes a gente fica meio coração duro na igreja, às vezes a gente fica meio chateado, fulano olhou meio atravessado para mim, o outro olhou meio torto, o fulano, a roupa dele, o cabelo dele, e a gente fica perdendo tempo com algumas coisas, ao invés de lembrar que Jesus tem todo o poder, e se nós estivermos conectados nele, a glória dele vai transparecer no coração do outro. A presença dele vai tocar a vida das outras pessoas. Uma vez eu estava orando com uma mulher lá em Alfenas, porque ela tinha depressão e ela teve um derrame nos olhos. Mas eu só fui orar com ela por causa do derrame, porque ela tinha um familiar muito próximo, e quando o familiar converteu, ela rompeu com esse familiar. Ela não quis mais amizade porque ele passou a ser da igreja. Mas quando ela teve um derrame nos olhos, esse familiar foi lá e falou assim, olha, posso chamar o pastor para vir aqui orar? Ela falou, pode. E aí quando eu fui orar com ela, comecei a conversar com ela, ela falando que já tinha depressão, que ela não estava enxergando nada direito, só uns vultos, que ela foi no médico e derrame nos olhos, não volta, então estava tentando tratar pelo menos para dar uma estabilizada, para não ficar cega 100%. E ela falou assim, nossa, que coisa interessante, eu não estava enxergando, mas agora o senhor está falando, eu também não estou ouvindo. Eu falei, bom, essa mulher só pode estar possessa. Porque se eu estou falando de Jesus e essa mulher não está ouvindo, é que tem um demônio que entrou nela e não está deixando ouvir a nossa conversa. E aí nós começamos a orar com essa mulher, e essa mulher ficou possessa, e o demônio toma conta e começa a falar que vai matar, que vai destruir, e nós fomos orando, por fim esse demônio saiu. Eu falei, você está me ouvindo? Que aí já parecia que ela estava na normalidade. Ela falou assim, não só estou ouvindo, como eu estou enxergando o Senhor perfeitamente. Essa mulher foi no médico no outro dia, o médico falou assim, fizeram uma lavagem cerebral na cabeça, esse negócio de Jesus não tem nada a ver, porque derrame no olho não cura, esse povo está te enganando, então vamos fazer um exame. Fez uma bateria de exame, a vista dela estava perfeita. 2 meses depois, esse médico chamou ela de novo, e aí mandou fazer todos os exames, e a palavra final foi assim, não sei o que fizeram com você nessa igreja, mas nem como médico, nem como a minha religião, eu podia fazer nada para a senhora. A senhora não tem nada. Por quê? Porque essa mulher estava sendo escravizada por um demônio. Mas quando o nome de Jesus chegou, ela foi curada tanto da depressão quanto do derrame nos olhos. Nós precisamos resgatar quem é Jesus, meus irmãos. Nós vamos entender que Jesus não é uma história em quadrinho que contaram para ter um tanto de bobo sentado no banco da igreja, ouvindo um pastor de terno que às vezes está assim. O nosso nome de Jesus é porque nós estávamos perdidos. Jesus veio porque nós iríamos morrer e ser condenados ao inferno. Que nós receberíamos é a ira de Deus sobre nós. Então Jesus, ele vem como Senhor sem nenhum pecado, ele se entrega na cruz por nós para morrer a nossa morte. E quando Jesus ressuscita, ele vai dizer, onde está a morte nesse momento? Onde está Satanás nesse momento? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e quem vir por mim vai viver eternamente. É assim que Jesus vem, e esse é o penhor da nossa igreja. É isso que eles estão vendo lá naquele monte. Nós temos que entender que todo clarão, a luminosidade, é sim esse poder divino que transcende naquele ser que era humano, que estava se revelando à humanidade.
É tanto que depois nós vamos ver, Jesus, ele cura uma pessoa, as pessoas, mas peraí, não é esse o carpinteiro? Não é esse o filho de José, de Maria? Ele não veio lá daquela cidadezinha pequenininha, ou seja, aquela cidadezinha insignificante. Eles falam, mas como que pode falar, como que pode fazer o que ele faz? Aí alguns mais curiosos falavam assim, oi, ninguém pode fazer o que o senhor faz se Deus não for com o senhor, não tem jeito. Aí Jesus fala, eu e o Pai somos um. Conta outra, né? Conta o segredo para nós. E aí o povo está na dúvida. Só que o Pai continua revelando Cristo, o Pai continua revelando Jesus para que essa cegueira acabe e que as pessoas se entreguem completamente para Ele. Então, se nós somos convidados a viver com Jesus e crer em Jesus, não se distraia. Porque se o diabo veio para matar, roubar e destruir, ele quer te distrair de Jesus. Ele quer tirar os teus olhos de Jesus com coisa que Jesus não existe, com coisa que Jesus é só o ser religioso. E aí, meu filho, se você é religioso, você está lascado. Porque a maior crítica que Jesus fez no Novo Testamento foram aos religiosos, raça de víboras. Senhor, Senhor, não conheço vocês, vaza, apartai-vos de mim, maldito, vocês não têm lugar comigo não. Porque Jesus busca homens e mulheres que se entregam por inteiro na presença dele. E aí sim, nós temos uma ótima religião, porque a religião vai nos mostrar o caminho para esse ressuscitado. Então nós não podemos nos distrair. Você fala, mas pastor, o que a distração tem com esse texto? Quando Pedro está lá e ele vê Jesus, Moisés e Elias, ele tem uma ideia brilhante: vamos fazer 3 tendas. Por quê? Porque ele não quer sair do monte mais, porque ele está vendo algo sobrenatural. E aí ele fala, vamos fazer 3 tendas, mora todo mundo aqui, vamos ficar a vida inteira aqui, porque olha que benção que está isso aqui. Você já teve um culto que não dá vontade de ir embora? Que tem uns que dá vontade, fala sério, tem uns que você fica cutucando para lá, ai meu Deus do céu, vai acabar esse negócio. Mas tem um culto que você fala, gente, que louvor, assim. Tem culto que você vê e fala, gente, que palavra, o pastor hoje arrebentou, né? Deus aqui, ai, mas não podia acabar. Acampamento, então, quem vai para o acampamento, depois você fica 3 dias no acampamento, você fala, meu Deus, tinha que ter um negócio desse aqui eterno, para nós nunca sair, mas tem. O dia que você morrer, você vai descobrir, é lá com Jesus. Porque nós vamos estar face a face com Ele. E quando nós estivermos na eternidade, acabou todas as dúvidas. Crente é muito bobo, porque fica assim, quando eu for para o céu, eu vou conversar com Paulo. Onde se viu falar isso? Quando eu for, vou conversar com Moisés, com o povo de Israel. Aí vem os outros e dizem assim, mas pastor, lá vai casar? Estou firme aqui, né, solteiro, como é que vai ser? Aí tem outros que falam, mas pastor, a gente vai comer no céu, né? E como é que vai viver no céu sem uma picanha, uma coca gelada? Crente, então, que gosta de comer depois do culto, como é que vai ser isso? Dá um nó na cabeça da gente quando pensa no céu, não é assim? Porque todo crente quer ir para o céu, não quer? Então levanta a mão que eu vou orar para você infartar agora. Não, pastor, não é bem não, nós quer ir, mas no tempo certo, né? No tempo certo, aí a gente vai. Estou fazendo isso para vocês, sim, dar uma risada, mas para ver como que o nosso coração está amarrado aqui na terra, e como que nós estamos distraídos, porque nós temos uma promessa que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, tem uma promessa que não vai haver morte, não vai haver pecado, demônio não vai haver, nós vamos viver uma pureza onde nem sol vai existir, porque a glória de Deus vai refugir, onde nós viveremos eternamente com Ele, e nós estamos aqui preocupados se vai ter arroz com feijão lá, se eu vou conhecer minha mãe ou não vou, porque se meu filho não tiver, nossa, o céu vai ser uma desgraça. Como que eu, mãe, vou ficar no céu sem saber que meu filho está lá? E eu ouvi uma vez um autor falando assim, que no céu nós vamos ser completos, e quem é completo não precisa de mais nada. Porque quando nós estivermos diante do nosso Pai, o Todo-Poderoso, quando nós estivermos diante do ressuscitado, todos os nossos medos acabaram, e todas as nossas necessidades deixarão de existir. E o gozo eterno do céu é saber que completo nós seremos com o Pai, e assim nós bendizeremos, nós vamos louvar o nome dEle eternamente. Então o que o diabo está fazendo aqui na terra é querer distrair a gente. E aí você quer ficar no monte. Vamos fazer uma tenda aqui na igreja.
Provavelmente, se você treta muito no casamento, você já sai de casa para vir para o culto. Vamos logo, o marido está lá na garagem. Vamos. E vem tretado, bicudo. Na hora que chega na porta da igreja, pega na mão. Ô pastor, Pai de Deus. Tá gata hoje, né? Tá gata. Isso não acontece aqui não, isso é só lá em Alfenas, que acontece isso. Só lá em Alfenas acontece isso. E aí a gente cria, né, esse negócio clérico, né? Ô irmão, não, sai tanto que tá feio, que roupa brega, né? Mas Senhor. E aí a gente vai distraindo com as nossas dores. Nós vamos nos distraindo, porque minha vontade é trazer um colchão para o meu marido morar nessa igreja, que aqui ele até sorri, né? Minha mulher até bate palma nessa igreja. E aí a gente quer fazer a nossa tenda. Preciso de um acampamento para o meu filho. E está todo mundo querendo fazer a tenda, vocês estão entendendo? Nós estamos distraídos vendo as luzes. Nós estamos distraídos vendo a revelação, nós estamos distraídos vendo os milagres, mas o milagre vem para mostrar o quê? Ele é o Cristo. O milagre, ele vem, não é que o milagre em si é importante, o milagre é para dizer, sem ele não existiria isso, mas com ele a vida brota, com ele a transformação acontece. É Ele que nós estamos crendo, é nele que nós estamos servindo. E aí, o que os discípulos estão fazendo é se distraindo com essa vida mundana. Então, não se distraia, meu irmão. Não se distraia com a dor, não se distraia com o sofrimento. Nós vamos sofrer, nós vamos passar dificuldade, sim. Nós vamos ter testemunhos bons para contar. Nós vamos poder celebrar que a misericórdia de Deus, ela visita a nossa casa, que a misericórdia de Deus faz coisas muito loucas. Um dia eu fiz um apelo lá na igreja, estava pregando e Deus tocou muito no meu coração, e eu falei, você quer entregar sua vida para Jesus? Vem aqui à frente. E aí depois eu fui orando com cada irmão que estava na frente. Lá em Alfenas eu tenho costume, eu ponho uma mão na cabeça e ponho outra atrás, e eu oro perto do ouvido, porque geralmente o louvor está tocando, então para a pessoa poder escutar a oração. E aí eu orei com uma pessoa que foi a primeira vez que ela veio na igreja. Depois que eu orei, quando eu fui passar para o próximo, ele abriu o olho, para ele não ficar perdido aqui na frente, primeira vez, eu fiz assim, opa, e bati no ombro dele e fui para o próximo. Acabou o culto, esse rapaz me liga, pastor, eu preciso conversar com o senhor, o que o senhor viu, o que o senhor fez? Falei, vi, o que eu fiz? Falei, bom, Deus deve ter tocado muito forte o coração dele, porque é a primeira vez que ele vai na igreja e ele vinha num apelo se entregar para Jesus, de alguma forma Deus se revelou na vida dele. Marquei com ele na segunda-feira. Era um cara que estava vivendo uma vida com vários pecados, com muitos problemas, muito ferido, já era um homem, né, já formado, maduro. Ele falou assim, pastor, o senhor viu o que o senhor fez comigo? Porque na hora que o senhor orou, que o senhor tocou no meu ombro, o senhor relou, é como se tivesse arrancado um peso de mim assim, ó, e eu voltei que se tivesse ovo, eu pisava e o ovo não quebrava. Eu nunca senti uma paz tão grande na minha vida, uma leveza tão grande na minha vida, né, de ver que realmente o Espírito Santo estava ali. Aí fica aqui comigo. Na hora que eu estava com a mão na cabeça dele, no ombro, Senhor, abençoa a vida dele, a vida, restaura, esteja com ele, né, renova os sonhos. Enquanto eu estava orando, o que aconteceu? Nada. Mas na hora que eu fui passar para o próximo, que ele abriu o olho, eu falei, esse cara vai ficar perdido, eu falei assim, oba! Na hora que eu fiz oba, que eu toquei nele, o Espírito Santo resolveu se revelar para ele, e foi a hora que ele sentiu toda aquela purificação. Eu acho fantástico, porque mais uma vez Deus mostrando, não é a quantidade que você está orando não, meu filho, porque eu me revelo da forma que eu quero. Depois disso eu oro, já oba em todo mundo, né, para ver se acontece um negócio, né, vai que Deus resolve fazer alguma coisa. O que eu quero dizer para você, não se distraia, meu irmão. Não se distraia, meu irmão. Olhe para Cristo. Olhe para o chamado de Jesus no teu coração. Olhe por que Jesus te converteu, por que você é crente, por que você toca no louvor, por que você é da sociedade das senhoras, por que você quer cuidar de criança, quer cuidar de jovens, por que você quer que essa igreja fique cheia. E aí o que nós estamos vendo é justamente isso, é Deus falando, olha, esse aqui é o meu filho, então ouça ele. Esse aqui é o meu filho, a nossa vida se resume a ele, é nele que nós estamos firmados, é nele que nós estamos vivendo. E é muito triste porque às vezes a gente está discutindo se bate palma ou não, se pinta a igreja de preto ou não, assim.
E a gente fica discutindo as coisas, não tem nada a ver. Vou dar um exemplo para vocês. Se entrar uma irmã aqui de cabelo verde, fluorescente, aposto que tem gente que vai falar assim, isso é cor de cabelo? Aposto. Olha, você vê, tem que converter. Sabe por quê? Porque no livro da Bíblia está escrito assim, ó, mulher que usa cabelo verde fluorescente não vai para o céu. Não tem isso na Bíblia? Por isso que elas falam desse jeito. Porque no versículo de baixo fala assim, castanho claro, moreno dourado, pode pintar, que é tudo de Deus. Mas o verde não pode. Nós temos um problema com as nossas tradições. Tá, você pode não gostar, pode achar brega, ok. Mas às vezes a gente fala do caráter da pessoa pela cor do cabelo. Porque o loiro é convencional. Porque o castanho é convencional. Então não se distraia. Você precisa olhar para Jesus, porque Ele é o Filho de Deus. Não se distraia, porque Ele é o cabeça da igreja. É Ele que está nos guiando, está nos orientando. Último lugar, então, é bonito porque o texto vai encerrar com Jesus levantando os seus discípulos e dizendo, não temas. Quando eles percebem o que está acontecendo, quando vem a voz, eis o meu filho amado, ouçam-no. Aí, puf, a luz apaga, Moisés e Elias desaparecem, e aí agora o que tem é eles e o Filho de Deus. Quando nós estamos diante do Filho de Deus, o que acontece? Os caras já caem de joelho. Por quê? Porque já existe aquele conceito que quem vê a face do Senhor morre. É quando Moisés vai visitar a sarça ardente, vocês lembram? É o emblema da igreja presbiteriana, uma árvore que pega fogo e não se consome. Moisés, como um bom mineiro, que negócio que é esse? E ele vai lá ver, quando ele está chegando perto da árvore, ele escuta uma voz, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. E aí ele já se prostra em reverência diante de quem ele estava. O profeta Isaías, ele tem uma visão como se o céu se abrisse, ele vê um grande trono e os anjos voando em volta dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. Quando Isaías vê isso, ele, ai, ai, ai de mim, eu sou um homem pecador de lábios impuros, habito no meio de um monte de gente de impuros lábios, ou seja, vou morrer porque os meus olhos viram a Deus. E aí Deus fala, calma. Diz que o anjo pega um braseiro, põe na boca dele, é como se purificasse ele. Ele fala, olha, Deus está te purificando, porque Ele tem uma missão. Então, ou seja, os apóstolos, quando eles veem Jesus, eles estão diante dessa revelação, eles caem e o medo é, o que vai ser de nós? Morremos, já era para nós, não tem solução para nós mais agora. Mas é naquele momento que Jesus toca nos ombros dele, levanta eles e diz, não temam, não tenham medo. E aí Jesus convida eles a fazer o quê? Vamos descer. Jesus convida eles, vão embora do culto. Jesus convida eles, amanhã é preto na folhinha, meu filho, ó. Vamos terminar esse culto agora, que amanhã, 6 horas da manhã, esse frio então, quem vai puxar a guia de café, está enrolado. Ou seja, vamos lá, porque o bicho vai pegar. Jesus chama eles agora para descer do monte, mas dizendo, não tenham medo, porque vocês estão comigo. Não tenham medo, porque a missão está acontecendo, eu estou com vocês. Então eles se prostram, e Jesus fala, não tenham medo, e Jesus fala para eles, levantem-se. Às vezes, diante do ministério de Cristo, do ministério que Deus coloca nas nossas mãos, nós nos amedrontamos. Às vezes você fala, nossa, está precisando fazer isso na igreja, mas eu não sei fazer direito. Está precisando fazer isso, mas não sei se eu vou dar conta. Meu casamento já não tem jeito mais. Porque o meu filho, eu já desisti de orar para ele. E aí Jesus, ele vem e fala, não temas, ouça, não temas, creia, não temas, se levante, não temas, por quê? Porque o Cristo ressuscitado está junto com vocês. O Cristo vivo está junto com vocês. Jesus levanta, e nós podemos lembrar até mesmo de Josué. Lembra? Moisés, meu servo, é morto. Levanta e guia Israel para a terra prometida. E aí Deus diz para ele, seja forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Logo na frente, o que Deus diz de novo? Tão somente digo, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes. Um pouquinho mais para frente ele diz, não te mandei eu, ser forte e corajoso. Eu te pergunto, por que ele fala 3 vezes no mesmo capítulo?
Você acha que se Josué tivesse com tanta coragem, precisava falar 3 vezes? Por que a gente tem que ficar ressaltando isso? Provavelmente, porque Deus sabia do coração de Josué. Mas o que Deus está dizendo para Josué? Levante, porque eu estou com você. Levante, porque eu estou com você. Então, medo, meus irmãos, ele vai vir. Diante do desafio que existe, os medos virão. Mas qual é a palavra de Jesus? Não temam, porque eu estou com vocês. 1 João 4,18 tem um versículo que eu acho sensacional, que ele fala assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Quem é o perfeito amor? É só o Pai, porque Deus é amor. Então, quando nós estamos entregues a Deus, Deus lança fora o nosso medo. Por quê? Porque Ele está conosco. Davi vai dizer o Salmo 23, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque Tu estás comigo. Então, o convite de Jesus para nós crermos, não é que é na nossa força, não é que é no nosso tempo, mas é porque é na presença dEle. É por isso então que Ele fala para os discípulos assim: isso aqui não vai ser fácil dos outros acreditar, não. Na hora que você chegar e falar, nós estávamos no monte, Moisés, Elias apareceu, um brilho muito grande. Eles vão falar: vocês beberam? Vocês estão loucos? Falaram isso para as mulheres. Lembra quantas mulheres viram que o túmulo estava vazio? As mulheres vêm: nós fomos lá, o túmulo está vazio, ressuscitou. Nossa, a mulher fala demais, vocês choraram, né? Fofoqueira, está contando uma coisa que não aconteceu nada. Ou seja, o povo tinha dificuldade para acreditar, mas Jesus falou: quando vocês me verem ressuscitado, tudo que está acontecendo vai fazer sentido para vocês. Então, meus irmãos, 61 anos, um chamado de Deus para crer. Crer que Ele veio. Então, nós não fomos chamados para fazer tendas, nós não fomos chamados para ficar em cima de um monte. Temos que ir para o monte, temos que orar, temos que jejuar, mas Jesus nos chamou a viver o nosso dia a dia. Então, você que é pedreiro, você que é gari, você que é professor, você que é médico, você que é juiz, cada um na sua profissão, cada um no seu talento, servindo o ressuscitado e crendo nele em todo momento. Então, nós somos chamados a descer do monte e obedecer a Cristo. Então, a minha oração é que vocês continuem crendo em Jesus. A minha oração é que esse Cristo vivo queime através de você, que Ele brilhe através de você, que a mensagem dele te renove a cada manhã. Cantamos aqui: bondade e fidelidade me seguirão. Isso é um salmo. Mas foi um missionário esse dia na igreja, eu achei sensacional. Ele diz assim: seguir só segue o que está em movimento. Bondade e fidelidade me seguirão. Mas se você está parado, não vai seguir. Por isso que Jesus diz: me ouça e vamos descer do monte. Que vocês continuem descendo do monte e que Jesus continue se revelando a outras pessoas para a glória dele. Vamos orar mais uma vez? Convido você a curvar a sua cabeça. Se o Espírito Santo falou algo com você, fala para ele agora. Às vezes a tua fé estava um pouco fria. Às vezes você esqueceu quem era Jesus e hoje Ele está renovando o seu coração. Às vezes você para Jesus é só um mito da religião. E hoje Jesus está dizendo: olha, eu estou vivo. Eu sou o Salvador, eu posso transformar a sua história. Coloca o teu coração nas mãos dele e fala: Jesus, eu quero descer do monte. Fala: Jesus, eu quero ter uma fé viva. Quero ter uma fé corajosa, uma fé audaciosa. Fala: Jesus, renova a minha história, que essa igreja seja uma bênção, porque eu sou uma bênção. Que essa igreja seja vibrante, porque eu serei vibrante na Tua presença. Senhor Deus, que delícia estudar a Tua palavra, que delícia ser renovado por esses encontros que o Senhor deixou relatado para nós. Jesus, nós confessamos o Teu senhorio, confessamos que o Senhor é o Cristo. Pedimos perdão porque muitas vezes o nosso coração endurece. Muitas vezes nós ficamos na amargura, muitas vezes nós sabemos os textos de cor, mas os textos perdem o brilho, perdem a beleza, perdem o poder. Mas hoje nós Te louvamos porque o Senhor nos reencontra, o Senhor tromba em nós e mostra a Tua grandeza, a Tua majestade. Nós nos prostramos diante da Tua realeza, mas nós nos levantamos diante do Teu chamado.
Jesus, nós não queremos ficar no monte, debaixo de uma tenda, mas queremos viver a nossa vida como sal da terra, como luz do mundo. Jesus, nós estamos aqui para anunciar o teu reino, anunciar o teu chamado, porque nós cremos que a tua palavra vai frutificar, vai gerar fé, vai gerar transformação. Assim, Jesus, continua abençoando essa igreja, Pai. Que história de sucesso, Pai. Que beleza ver essa igreja de pé, mas sabemos que o Senhor pode fazer muito mais através desses irmãos. Por isso que os próximos anos sejam anos de revelação, sejam anos onde a tua glória vai tocar o coração de pessoas e muitas pessoas vão se levantar para proclamar que o teu reino, Pai, já veio e que nós aguardamos a tua volta gloriosa. Assim, Espírito Santo, toma mesmo a nossa vida e ministra a tua presença em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que bálsamo para o nosso coração, né, gente? Estou chegando aí nos meus 40 anos e quero chegar com 80 anos com essa palavra no meu coração, vibrante, disposto, corajoso, para experimentar, não daquilo que Deus já fez, porque aquilo que Deus já fez, nós experimentamos, mas daquilo que Deus tem para fazer em nós e através de nós. Deus nos chama para experimentarmos de coisas grandes, poderosas, maravilhosas, conforme foi pregado aqui nesta noite, e que nós possamos caminhar nesta perspectiva. Só fiquei incomodado com alguma coisa que foi pregada aqui. Quantos anos aquele idoso tem? Que levanta 4h30 da manhã para pedalar? 70 e pedala quantos? Meu jeito. Eu tive que me deparar com o meu fracasso. Mas de raiva agora, amanhã eu quero acordar. Não vou falar 4h30, porque depois eu tenho que acordar. Mas eu vou tentar pedalar isso aí. Mas tive que lidar com o meu fracasso agora. Que bênção, né, gente? Como é gostoso ouvir a palavra de Deus pregada e muito bem pregada pelo pastor. Deus abençoe muito a sua vida, seu ministério, sua família. E muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui entre nós. Bom, somente alguns avisos rapidamente. O primeiro em relação à nossa feijoada. 1º domingo de junho, daqui 2 semanas praticamente, nós faremos uma feijoada para entregar a partir das 11h30 da manhã. Será no domingo. E a partir de amanhã, os ingressos já estarão disponíveis para que você possa adquirir a sua feijoada. Tá certo? Segundo aviso, nós teremos a nossa recepção, como é de costume. E o terceiro, e o mais importante, eu louvo a Deus por todos aqueles que nos visitam nesta noite. Que você possa ter se sentido bem, à vontade na casa do Senhor e ser alimentado pela palavra do Senhor. E que você possa voltar mais e mais vezes e seja abençoado com culto de adoração ao nosso Senhor. Amém? Vamos colocar em pé para nós encerrarmos o nosso culto de celebração. Louvamos a Deus por tudo que Ele concedeu para nós nesta noite. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pela manifestação do Senhor aqui nesta noite. Do início ao fim, o Senhor se manifestou entre nós. E isto é promessa cumprida da parte do Senhor. E creio, Deus, que o Senhor falou ao nosso coração por intermédio da Tua palavra. Como é bom reconhecer que o Senhor Jesus é o cabeça da igreja, que o Senhor Jesus é divino e que o Senhor Jesus nos chama para nós experimentarmos de tantas coisas boas e poderosas da parte do Senhor. Não queremos ser meros religiosos, não queremos ser uma igreja apática, fria, não queremos ser uma igreja que somente vive a tradição, mas queremos ser uma igreja viva, dinâmica, que se movimenta e que é instrumento da parte do Senhor para alcançar outras pessoas.
E eu oro, Deus, para que esta palavra esteja no nosso coração, hoje, sempre, e em todos os dias da nossa vida, nós sejamos usados pelo Senhor, e que possamos dar frutos para que o Teu nome seja glorificado. Muito obrigado, Deus, pela vida do pastor Tato. Muito obrigado pela palavra que o Senhor colocou no coração dele. Muito obrigado pelos nossos irmãos do Maringá, Coqueiral, Três Pontas, e pela nossa igreja aqui na sede. Muito obrigado pelos pastores presentes aqui. E, acima de tudo, muito obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra que é viva, e a Tua palavra que é a nossa única regra de fé e prática. Nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa do Deus o Filho e o consolo do Deus Espírito estejam sobre vós e sobre toda a igreja de Jesus, espalhada pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Não saia sem cumprimentar o seu irmão na graça e na paz.